Paz do Senhor, amados, mais um encontro, Mais uma célula, mais um estudo da Palavra do Senhor. Hoje nós vamos continuar falando sobre aqueles estudos, é uma continuação sobre o estudo anterior, Que nós estamos falando sobre a graça de Deus. E hoje, na verdade, nós vamos falar sobre a origem do pecado. Mas a gente não vai falar sobre o pecado que todo mundo acha, não pode fornicar, não pode roubar, não pode matar. A gente não vai falar disso. Mas nós vamos falar do caráter. Nós vamos falar da moral. Aquilo exatamente onde surgiu o pecado e o que é realmente o pecado. Amém? Então, qual é a origem do pecado? Quando o pecado surgiu? A Bíblia, ela não explica em detalhes a origem do pecado, mas nos informa como ele entrou na humanidade e nos fornece alguns detalhes importantes acerca da existência antes de atingir o homem. Quando Adão e Eva pecaram no Éden, o pecado já existia. Ou seja, a queda do homem não marcou o início da existência do pecado no universo, mas apenas sua entrada no mundo físico com sua origem na humanidade. Então, o pecado ele já existia. Amém? Antes da queda do homem, antes do que aconteceu, da desobediência do homem, o pecado ele já existia. Deus ele não é o autor do pecado. Obviamente que quando se fala na origem do pecado, naturalmente se está discutindo a própria origem do mal filosófico, isto é, o mal moral. Quando a gente fala aqui de pecado, volto a dizer, a gente não está falando de fornicação, a gente não está falando de roubar, de cobiçar nada do próximo, Mas como eu falei no vídeo anterior, no vídeo da graça, o pecado aqui, o que é? São aquelas deturpações de caráter. O pecado aqui, na verdade, é a deturpação da nossa moral, é a deturpação do nosso caráter. Amém? Logo, a primeira coisa que precisamos considerar quando falamos sobre a origem do pecado é que Deus não é o seu autor. A Bíblia é muito clara ao afirmar que Deus não tenta a ninguém para fazer o mal. Isso a gente encontra em Tiago 1:13. Deus é plenamente santo e justo. Deuteronômio 32:4. Salmo 92:16. Isaías 6:3. E com toda a sua retidão, ele odeia o pecado. Deuteronômio 25:16. Salmo 5:4. Salmo 11:5. Zacarias 8:17. Lucas 16:15. No livro de Jó, lemos a declaração: longe de Deus esteja o praticar a maldade e do Todo-Poderoso o cometer a perversidade. Jó 34:10. É verdade que no Antigo Testamento encontramos passagens que parecem atribuir o mal a Deus, como, por exemplo, quando o próprio Deus diz através da profecia do profeta Isaías: eu formo a luz e crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Isaías 45:7. No entanto, é preciso observar que tais passagens não se referem ao mal moral, mas sim ao mal temporal, isso é, calamidades, desgraças físicas, como por exemplo o castigo que Deus enviava contra o povo de Israel devido ao pecado que cometiam. O cativeiro da Babilônia é um bom exemplo disso. Também é verdade que a origem do pecado não pegou Deus de surpresa. Ele sabia exatamente o que ia acontecer, ele sabia que as criaturas iriam desobedecer, E assim, sob esse aspecto, o decreto eterno de Deus, evidentemente, considerou a origem do pecado entre suas criaturas. Mas é preciso sempre lembrar que a raiz do pecado é o orgulho e a rebelião contra o próprio Deus, o que torna completamente lógica qualquer hipótese que atribua a Deus a autoria ou a responsabilidade pelo pecado. Quando o homem e a mulher estavam no Éden, os anjos haviam sido já banidos do céu. E eles haviam sido banidos do céu por quê? Por causa do orgulho e da rebelião contra Deus. Então, isso já existia. Amém? Então, vamos lá.
Além disso, diante das afirmações explícitas das Escrituras acerca da perfeita santidade e justiça de Deus, afirma que Deus é o autor do pecado, evidentemente implica numa blasfêmia contra sua natureza e seu caráter. A natureza e o caráter de Deus são bons, são perfeitos. Então, dentro dele não existe pecado, não existe maldade, não existe nada disso. Não existe o orgulho, né? A rebelião, a perversidade. A origem do pecado e os anjos. Diante da verdade bíblica de que o mal não pode proceder de Deus, naturalmente devemos concluir que tudo o que ele criou era inicialmente bom. Que a gente pode ver em Gênesis 1:31. Vamos dar uma lida em Gênesis? Vamos ver como é que foi a criação, né? Então vamos lá. Em Gênesis 1:31 diz: E Deus viu tudo quanto fizera, e era muito bom. E foram-se a tarde e a manhã, o sexto dia. Então quer dizer, depois que Deus criou tudo, Deus viu que era muito bom. Deus viu que era muito bom, né? Agora vamos ver aqui. Aqui, peraí. Assim, todos os anjos também foram criados bons, mas algo aconteceu entre eles que fez com que muitos se rebelassem contra o Criador. A Bíblia não explica quando ocorreu essa queda entre os anjos, apenas nos informa que ela realmente ocorreu e que isso se deu antes da queda do homem, visto que o pecado do primeiro casal foi motivado por um tentador. Então vamos ler aqui Gênesis 3, que é onde fala sobre a tentação e a queda do homem. Amém? Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus havia feito. E ela disse à mulher: Foi assim que Deus disse: Não comereis de nenhuma árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, se o fizerdes, morrereis. Disse a serpente à mulher: Com certeza não morrereis. Na verdade, Deus sabe que no dia em que comerdes deste fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Então, vendo a mulher que a árvore era boa para dela comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou o seu fruto, comeu e deu dele o seu marido, que também comeu. Então os olhos dos dois foram abertos e ficaram sabendo que estavam nus. Por isso, entrelaçaram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava pelo jardim no final da tarde, o homem e a sua mulher esconderam-se da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: Onde estás? O homem respondeu: Ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu, por isso me escondi. Deus perguntou-lhe outra vez: Quem te mostrou que estavas nu? Comestes da árvore da qual te ordenei que não comesses? Respondeu então o homem: A mulher que me deste deu-me da árvore, e eu comi. E o Senhor Deus perguntou à mulher: Que foi que fizestes? E ela respondeu: A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Por que fizestes isto? Porque fizestes isto, será maldita entre todo o gado e entre todos os animais do campo. Andarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias de tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E disse para a mulher: Multiplicarei grandemente a dor da tua gravidez. Com dor darás à luz a filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E disse para o homem: Por que deste ouvidos à voz da mulher, e comeste da árvore da qual te ordenei? Não comerás dela, maldita é a terra por tua causa. Com sofrimento comerás dela todos os dias de sua vida. Ela te produzirá espinhos e ervas daninhas, e terás de comer das plantas do campo. Do suor do seu rosto comerás o teu pão,
até que tornes a terra, pois dela foste tirado, porque és pó, e ao pó tornarás. Adão chamou Eva, a sua mulher, por onde foi a mãe de todo o vivente. E o Senhor Deus fez roupas de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: agora o homem tornou-se como um de nós e conheces o bem e o mal. Não suceda que estenda a mão e tome também da árvore da vida, coma e viva eternamente. Por isso o Senhor Deus o mandou para fora do jardim do Éden, para cultivar o solo do qual fora tirado. E havendo expulsado o homem, pôs a leste do jardim do Éden os querubins e uma espada flamejante, que se revolvia por todos os lados, para agradar o caminho da árvore da vida. Aqui na minha Bíblia, eu marquei duas explicações muito interessantes para ler para vocês. Então, aqui do 3, do 1 ao 5. Para estender até a terra a revolução e pecaminosidade pré-existente, Lúcifer precisou contribuir construir um portal no coração humano. Este se tornou a via de acesso mais eficaz utilizada por demônios em qualquer época. Como invasor da privacidade de Adão e Eva, Lúcifer construiu a dúvida, a cobiça, a desobediência e a soberba no coração do primeiro casal. Isso é muito importante. Foi aí que entrou dúvida, cobiça, desobediência e soberba no coração do homem. Amém? Foi por essa porta que Satanás penetrou e sempre que precisa processar uma reentrada, aciona o mesmo dispositivo. A verdadeira batalha espiritual requer a nossa participação e não está concentrada nas regiões celestiais, nas encruzilhadas, nos postes, nos morros, mas principalmente em nossos corações. Não gaste munição atirando onde não precisa, nem desvie seus olhos para alguma região inatingível. Olhe para dentro de você. Isso é muito importante, gente. Isso é muito importante. Foi aí que entrou a cobiça, a dúvida, a desobediência e a soberba no coração do primeiro casal. É contra isso que nós precisamos lutar. Aí está o pecado original. Amém? E aqui falando sobre o 3:15, né? O 15 é: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Este texto é proto-evangelho, pois define pela primeira vez na Bíblia o que é o evangelho. O ferimento no calcanhar refere-se ao sofrimento de Jesus. Ele foi ferido pelas nossas transgressões e foi moído pelas nossas iniquidades. Isaías 53:5. Os evangelhos descrevem sua angústia momentos antes de ser preso e o tribunal injusto planejado de antemão. Além de dores emocionais que sofreu quando orava e dos males morais a que foi submetido, o entregaram ao lictor, ou um carrasco, né? Para que seu corpo fosse literalmente rasgado pelo chicote romano. Por fim, o pregaram na cruz para morrer asfixiado. O proto-evangelho ensina que este ferimento foi no calcanhar, pelo fato de Jesus vencer a morte, e ao vencê-la, deu-se o esmagamento da cabeça da antiga serpente. Ora, um ferimento no calcanhar, por mais grave que seja, não é mortal. Mas a cabeça esmagada inevitavelmente causa morte. Jesus curou-se do ferimento do calcanhar, ressuscitando. Por causa de sua ressurreição, compôs o hino: onde está a morte, ó? Onde está, ó morte, a sua vitória? Amados. Então vamos lá. Alguns estudiosos entendem que a profecia do profeta Isaías contra a Babilônia e a profecia do profeta Ezequiel contra o governo de Tiro são indicativos da origem do pecado e da consequente queda angelical. Mas isso é difícil saber, pois ambas as passagens não são tão claras neste aspecto.
No entanto, no Novo Testamento, lança luz sobre uma questão. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, indica que o orgulho de Satanás o precipitou em condenação. 1 Timóteo 3:6. Deixa eu ver se eu marquei aqui. Marquei, ó. 1 Timóteo 3:6. Não deve ser novo na fé, para que não se torne orgulhoso e venha a cair na condenação do diabo. Sempre haverá quem ainda não esteja preparado para as alturas. A rápida ascensão a um cargo de liderança pode provocar vertigens de soberba. O inimigo tenta convencer os que ocupam posições de comando de que eles são parte de uma casta superior, merecedora de um tratamento especial e de um título especial. Paulo alerta: não seja neófito, não seja novinho, recém-nascido, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo, apodrecendo na fé e tornando-se volúvel e condenável à humilhação pública pelo diabo. Quanto mais alto estiver o coco, tanto maior será a sua queda. É muito pontual, né? Paulo aqui está dizendo muito certamente: o orgulho te leva à condenação, a mesma condenação que foi dada ao diabo. Amém? Então vamos lá, deixa eu pegar aqui. Obviamente, sua soberba foi em tentar ser como Deus, e com a mesma oferta ele seduziu o primeiro casal. Tá aí, ó, né? Era o que o diabo queria. Ele queria ser como Deus. Ele queria ter a adoração de todos como Deus tinha, né? Então ele queria isso. E ele colocou isso em Adão e Eva com aquele papinho antes de dar o fruto proibido, né? Então aqui, o próprio Jesus afirmou que Satanás foi homicida desde o princípio. Não se firmou na verdade porque não há verdade nele, né? Em João 8,44 fala o quê? Que o diabo é o pai da mentira. Judas também escreve acerca dos anjos que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. E o apóstolo Pedro fala sobre o castigo de Deus sobre os anjos que pecaram. 2 Pedro 2,4. Vamos ler? 2 Pedro 2,4. Pois Deus não poupou anjos quando pecaram, mas lançou-os no Tártaro, ou seja, no inferno, e os entregou aos abismos de trevas, reservando-os para o juízo. Então quer dizer, Deus ele não teve misericórdia, né? Nem dos anjos. Origem do pecado na humanidade. Mas por quê? Porque os próprios anjos fugiram daquilo que era o plano de Deus. Com soberba, com orgulho, se rebelaram contra aquilo que Deus disse, fez e que Deus é, né? Então, a origem do pecado na humanidade. A Bíblia é bastante clara com relação à origem do pecado na humanidade. O capítulo 3 do livro de Gênesis descreve em detalhes como se deu a queda do homem. Adão e Eva sucumbiram à tentação e se colocaram em oposição a Deus. Eles cobiçaram ser como Deus, se rebelaram contra a sua autoridade, desacreditaram de sua palavra, desobedeceram a sua ordem, transgrediram sua lei e tentaram furtar a sua glória. O Adão e Eva caíram por quê? Por que eles foram expulsos? Porque eles desobedeceram a Deus? Não. Eles cobiçaram ser como Deus, se rebelaram contra a sua autoridade, desacreditaram da sua palavra, ou seja, quando Deus falou, não come, porque ali vocês vão morrer, desobedeceram a sua ordem, transgrediram sua lei e tentaram furtar a sua glória. Olha isso. Quando comeram do fruto da árvore do conhecimento, eles concretizaram sua condição de inimigos de Deus e merecedores de sua ira. Como Adão estava na posição de pai, representante e chefe da raça humana, seu pecado lançou toda a humanidade nesse estado de inimizade contra Deus, ou seja, o efeito e a culpa do pecado de Adão atingiram a todos os seus descendentes, isto é, todos pecam em Adão.
É por isso que o apóstolo Paulo escreve, dizendo que assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Isso está em Romanos 5,12. Como resultado da origem do pecado na humanidade, o homem e toda a criação terrena ficou debaixo do juízo de Deus. A terra foi amaldiçoada e o homem foi condenado à morte. Essa morte implica tanto a morte física quanto principalmente a morte espiritual, que resulta na morte eterna. O primeiro casal foi criado, isso aqui está em Apocalipse 20:14, tá? Essa parte aqui que fala que resulta na morte eterna. O primeiro casal foi criado por Deus completamente bom, com toda a sua capacidade moral na mais pura integridade, a imagem e semelhança de Deus, que foi o que eu falei. Porém, utilizou o seu arbítrio para ceder à tentação e sua concupiscência em querer usurpar para si os atributos divinos. Deu origem ao pecado na humanidade. Então, o pecado, ele já existia, né? Não foi, o pecado não surgiu com Adão e Eva. O pecado já existia, mas ele só foi infiltrado na humanidade através de Adão e Eva. A partir dali, o pecado deformou a imagem de Deus impressa no homem, que é o que eu falei, né? Deus, ele nos fez imagem e semelhança dele, mas com a entrada do pecado foi deturpado isso. E aí entrou o que a gente leu ali atrás, né? Cadê? Cobiça, né? Aí entrou a cobiça, né? A desobediência. Então vamos lá. A partir dali o pecado deformou a imagem de Deus impressa no homem, corrompendo todas as suas faculdades, de modo que toda a humanidade está inclinada ao mal, ou seja, devido à sua completa depravação, por sua própria natureza, o homem... Gente, desculpa. O homem é incapaz de fazer qualquer bem em relação a Deus. Romanos 3. A boa notícia é que, da mesma forma que a Bíblia afirma a origem do pecado na humanidade, ela também afirma que o próprio Deus planejou salvar o homem do pecado, mediante a obra redentora de Cristo. Então, assim, Deus sabia que ia entrar o pecado e dessa forma ele mesmo já viu a nossa salvação, que é o que? A obra redentora de Cristo, que é o que nós vimos na aula passada falando da graça, amém? Que a salvação ela vem através da graça, a salvação vem através do que Jesus, do sacrifício de Jesus. Então, mesmo sendo perfeito homem, assim como nós, não foi achado nele pecado algum, mas ele ocupou o lugar de pecadores, levando sobre si todas as suas iniquidades, fazendo a apropriação dos pecados do seu povo e provendo a reconciliação e o perdão dos redimidos diante de Deus. Está em Hebreus 2,17. Também vale lembrar que as Escrituras não fornecem tantos detalhes sobre a origem do pecado antes de entrar na humanidade. Ela nos informa de forma extremamente clara acerca do fim definitivo do pecado, que é quando Deus fará nova todas as coisas e o seu povo nunca mais estará sujeito a qualquer tipo de tentação. Apocalipse 21. Depois leiam Apocalipse. Se eu for parar para ler Apocalipse aqui, vai ficar muito extenso. Mas é quando diz que tudo será feito novo, né? Então, a queda do homem é o momento registrado na Bíblia Sagrada em que Adão e Eva desobedeceram a Deus. Este terrível ato do primeiro casal também é chamado de pecado original, visto que foi neste momento que o pecado contaminou a humanidade e causou a separação entre Deus e o homem. Entender o que é queda do homem é algo fundamental para a compreensão do restante das Escrituras, sobretudo o plano de redenção com o sacrifício de Jesus no Calvário. Além disso, a queda do homem também explica perfeitamente a situação atual em que a humanidade se encontra. Novo Testamento antes disso. A gente tem que lembrar então, amados, vamos deixar bem claro aqui,
que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. O homem foi dotado de intelecto, capacidade de governo, tomada de decisão e responsabilidade moral. Responsabilidade moral. Quando Adão e Eva comeram o fruto, eles simples e puramente jogaram fora a responsabilidade moral. Principalmente se você prestar atenção, Adão ele tentou culpar o próprio Deus e Eva culpou a serpente. Então eles ficaram jogando a culpa ao invés de falar, realmente eu fiz errado, eu quis comer a fruta. Eu quis ter o seu conhecimento. Eu quis ser como você, né? E eles não fizeram isso. Eles ficaram jogando a culpa um no outro, e ninguém ali chegou e assumiu o que fez. Isso é uma coisa que todo mundo faz. Se você parar para reparar, eu e você arrumamos desculpa para tudo que a gente apronta. Para tudo que a gente apronta. Sempre tem uma desculpa. Eu perdi minha calma, mas eu perdi minha calma porque fulano fez aquilo ali para eu perder minha calma. Eu falo palavrão porque ciclano fez aquilo ali para eu me revoltar e eu fiquei assim e acabei falando palavrão. Eu chifrei o meu marido porque ele não me dá atenção. Vocês estão entendendo? A gente sempre joga, a gente se isenta da responsabilidade moral das nossas atitudes. Amém? Vamos mudar isso, hein? Essa foi uma das primeiras lições que eu aprendi quando eu me converti. Foi muito difícil fazer isso. Assumir a responsabilidade pelos meus atos. Assumir que se eu estava tomando essa ou aquela atitude, é porque eu queria tomar essa ou aquela atitude. Isso foi muito difícil para mim. E hoje em dia, às vezes eu me pego ainda tentando dar desculpinha para uma ação minha, para uma escolha minha. Como eu falei no outro vídeo, a gente tem escolha. A gente pode escolher como que a gente vai agir, como que a gente vai reagir às coisas. Então, se alguém veio, me irritou, me fez algum mal e eu levantei e dei na cara daquela pessoa, eu tenho que assumir que eu levantei e dei na cara daquela pessoa porque eu quis levantar e dar na cara daquela pessoa. Eu tinha várias formas de agir ali. Eu podia ter virado as costas e ido embora, eu podia ter abraçado a pessoa, eu podia ter falado pra ela, tá bom, tudo bem, você tem razão. Eu podia ter feito N atitudes, mas eu levantei e dei na cara dela. Ela é a culpada disso? Não, eu sou a culpada disso. Porque essa foi uma atitude que eu resolvi tomar. Amém, amados? O Novo Testamento reafirma a posição histórica deste evento e detalha a relação entre a queda de Adão com os acontecimentos atuais. O apóstolo Paulo faz uma explanação tão específica entre Adão e Cristo que se alguém interpretar Adão como mito, então fatalmente Cristo também deverá ser interpretado como mito. E a gente encontra essas comparações em Romanos 5:12, 1 Coríntios 15, 1 Timóteo 2:14. Então aqui, o primeiro Adão introduziu o pecado no mundo, mas Cristo, o segundo Adão, veio para reverter as obras do primeiro Adão, provendo uma solução para o pecado, que foi o quê? Sua salvação com o seu sacrifício em cruz, amém? A Bíblia nos diz claramente como ocorreu a queda do homem. Satanás utilizou da serpente para se aproximar de Eva. Ao invés de confrontar Adão, a serpente então tomou a mulher. É interessante notar no relato bíblico que Eva havia recebido apenas indiretamente o mandamento de Deus em relação à árvore do conhecimento. Ou seja, Deus tinha mandado Adão e Adão passou a ordem para Eva. O relato bíblico descreve em detalhes o processo, por isso que inclusive quando Deus vem perguntar o que eles fizeram, ele vai primeiro para Adão e não para Eva. Ele vai primeiro para Adão, porque foi para Adão que ele deu a ordem direta e expressa. Então ele foi primeiro falar com Adão, amém? Então primeiramente veio a sugestão para duvidar da palavra de Deus.
Depois aconteceu o famoso, isto não tem problema, ou deixa disso, ou nada a ver, né? Onde a palavra de Deus foi desacreditada. Como consequência, a autossuficiência tomou o coração do homem, resultando por último na desobediência. Perceba que a sequência da tentação foi basicamente a mesma de qualquer pecado que é cometido atualmente. Sob esse aspecto, é fácil perceber que o pecado já havia dominado Eva antes mesmo dela comer o fruto. Ao estender as mãos em direção ao fruto, com a intenção que havia em seu coração, Eva naquele momento já era uma pecadora. Ou seja, o pecado começa na nossa intenção. E ao comer o fruto, o pecado foi apenas consumado. Amados, todo pecado começa aqui e aqui. Todo pecado começa na sua concupiscência. O que é concupiscência? Sua vontade. É aí que começa o pecado. É aí que começa a deturpação moral. É aí, na sua vontade. Para que você faça aquilo que você tem vontade, você arruma desculpinha para tudo. Para tudo. Para tudo. Então, a Eva começou a pecar quando ela começou no coração dela a ter a vontade de ter o conhecimento de Deus. Quando ela pegou o fruto e comeu, ela só consolidou isso. O pecado começa aqui. Amém? E aqui. Então aqui, ó. Eva não resistiu à tentação da serpente. Ela comeu do fruto da árvore do conhecimento. Por fim, também deu do fruto a seu marido. Logo, os olhos de Adão e Eva foram abertos e eles se esconderam, pois descobriram que não estavam vestidos. Questionados por Deus, o comportamento do primeiro casal caracterizou o típico comportamento do pecador. Adão tentou colocar a culpa no próprio Deus e, consequentemente, na mulher. Ele disse: foi a mulher que tu me destes. Que é o que eu falei aqui, que a gente não assume a responsabilidade dos nossos atos, né? A responsabilidade moral daquilo que a gente faz. A gente sempre procura encontrar uma desculpinha em qualquer lugar, menos na gente. Só que aqui teve uma frase que eu achei simplesmente tremenda. Precisamos aprender que Deus perdoa pecados e não justificativas. Olha que brilhante isso, gente. Você pode se justificar do jeito que você quiser, você pode contar a historinha que você quiser, mas Deus conhece seu coração. Ele lê seus pensamentos e Ele sabe exatamente tudo aquilo que passou na sua cabeça, no seu coração, para você cometer o ato que você cometeu, para você fazer aquilo que você fez. Mas Ele não vai perdoar a sua justificativa. Ele não vai falar assim: ah, tá bom, vai, coitadinho, né? Não, Ele vai perdoar o seu pecado. Ele vai perdoar aquilo que você fez de ruim. Mas como eu falei no outro vídeo, o que Ele vai falar para você? Vá e não peques mais. Domínio próprio é uma coisa que a gente precisa muito aprender. Domínio próprio. Quando a gente aprende a ter domínio próprio, a gente peca muito menos. Porque a gente aprende que por mais que os outros façam qualquer coisa, o que nos diferencia é realmente a forma de reação. Eu não preciso ser otária, eu não preciso ser bobona e aceitar tudo, mas eu tenho a obrigação de ser reta. Se alguém te fez algo que te chateou, que te incomodou, ao invés de xingar, de brigar, de partir para cima, de se vingar, chega para a pessoa e fala assim: fulano, não gostei, não foi legal isso aqui que você fez, não faça mais isso, que eu não gostei. Entenderam? Você tem outras formas de reação. Te magoaram? Libera perdão sobre essa vida que te magoou. Libera perdão por essa mágoa. Isso não quer dizer que você está sendo conivente com o que aquela pessoa fez, mas isso quer dizer que você está reagindo conforme o caráter de Deus. Amém?
E não se esqueçam, todo mundo ora e ninguém presta atenção no que ora. Todo mundo ora o Pai Nosso e ninguém presta atenção, que é: perdoe os meus pecados assim como eu perdoo. Ninguém presta atenção que fala isso, né? Perdoa as minhas ofensas assim como eu perdoo os meus ofensores. Perdoe as minhas dívidas assim como eu perdoo. Quem tem dívida comigo? Ninguém, todo mundo ora isso e ninguém presta atenção no que está falando. Você simples e puramente está pedindo para Deus perdoar os seus pecados, as suas atitudes, a concupiscência do seu coração, assim como você perdoa os outros. Como é que você está perdoando? Já parou para prestar atenção? Você está perdoando? Como é que você está perdoando? E como é que Deus vai te perdoar? Porque se você está falando, me perdoa como eu perdoo os outros, como é que você vai ser perdoado, hein? Já parou para pensar nisso? Existe uma discussão muito grande sobre o fruto. Qual seria o fruto da árvore? E na palavra nada, não vem dizendo nada, né? De que fruto é. E os homens acabaram pegando a maçã como um símbolo para realmente ser um símbolo, entendeu? Para que as pessoas entendessem. Mas na verdade não é a maçã e é um fruto Y que a gente não sabe qual é. Bom, agora vamos lá, sentença após a queda do homem. Logo após a queda, Adão e Eva foram tomados por um sentimento de culpa. Rapidamente eles foram avisados da separação que o pecado causou entre eles e Deus. O próprio ato imediato de o casal ter se escondido aponta para essa realidade. Ao se encontrarem com Deus, Adão e Eva receberam as seguintes sentenças: a morte seria uma realidade daquele momento em diante. Haveria dores tanto para o homem quanto para a mulher, principalmente no parto. O suor seria constante para a sobrevivência do homem e eles seriam banidos da presença de Deus. É importante entender que Deus criou o homem como um ser pessoal, moral e com capacidade intelectual e de discernimento. Isso significa que ao mesmo tempo em que o homem era inocente por conta de sua natureza, que não havia sido contaminada pelo pecado, ele também era capaz de fazer escolhas livremente. Ele estava apto a julgar o que era bom e o que era mal. A diferença é que Adão e Eva conheciam o mal de uma maneira bem diferente antes da queda. Podemos dizer que eles conheciam o mal como algo que fosse contrário a Deus e suas ordens. Era um tipo de conhecimento por contraste. Qualquer coisa ou situação que se encaixasse nesta descrição seria o mal. Após o pecado original, o homem passou a conhecer o mal da forma experimental, ou seja, vivendo, experimentando o mal. Ainda sobre a sentença dada por Deus em decorrência da queda do homem, é interessante destacarmos alguns pontos conforme veremos a seguir. Então houve a sentença sobre a mulher, sobre o homem, sobre a mulher e sobre a natureza. Fora a serpente, também sobre a natureza. Então, Deus disse que multiplicaria as dores do parto da mulher. Isto significa que sem o pecado o parto seria um processo natural e sem complicações. Algumas pessoas tentam sugerir que pelo fato de Deus ter falado que aumentaria as dores do parto, Eva talvez tivesse tido alguma experiência de parto anterior à queda do homem. Mas esse tipo de interpretação é uma heresia e contradiz completamente as Escrituras. A doutrina bíblica aponta para a verdade de que Adão e Eva não tiveram filhos antes do pecado. Como eu li ali em Gênesis, né? Ele falou assim, e terão filhos. Ali ele estava determinando que a partir daquele momento eles teriam filhos e que seria dessa forma. Deus também falou que a mulher seria dominada pelo homem. Todavia, devemos perceber que antes mesmo da queda da mulher já era auxiliadora do homem. Antes do pecado, Adão já era o líder natural. Ele foi criado primeiro e designado por Deus para essa função. Logo, é preciso entender que, quando Deus disse que a mulher seria dominada pelo homem, aquela submissão que antes era natural, agora seria um tipo de obrigação. Um castigo, também pelo fato da liderança do homem não seria mais a mesma. Antes da queda, o homem exerceria uma liderança perfeita, santa e sem maldade. Já depois do pecado, essa liderança foi corrompida com o machismo, a violência, o autoritarismo, a corrupção e etc.
Em outras palavras, após a queda do homem, o que era liderança passou a ser dominação. Amém? A sentença sobre o homem e a natureza após a queda. Por causa do pecado de Adão, líder da criação de Deus, a terra foi feita maldita e a natureza se tornou hostil ao homem. A queda também é a origem dos desastres naturais e de qualquer distúrbio da natureza. Aqui também entendemos como a grande maioria dos animais não aceita a presença do homem. Isso é muito triste, pois aquele que antes deu nome a cada um dos animais, após a queda, passou a ser identificado por eles como inimigo. O homem também foi sentenciado a se sustentar com o suor do seu trabalho. Ao contrário do que alguns pensam, antes da queda, o homem já desempenhava este trabalho. No entanto, as tarefas já existentes antes do pecado seriam transformadas em algo penoso e muitas vezes desagradável. O trabalho que antes era algo natural e satisfatório passou a ser um castigo. Além disso, as condições também mudaram, pois a terra passou a não produzir mais com tanta facilidade. Em vez de dar apenas bons frutos, a terra começou a produzir espinhos e cardos para dificultar o trabalho e o sustento do homem. Por fim, após a queda do homem, Deus também avisou Adão que a partir daquele momento ele conheceria algo até então desconhecido: a morte. E a sentença sobre a serpente. Essa sentença sobre a serpente é a mais interessante, amados, porque todo mundo acha que a serpente tinha pés, que a serpente tinha asas, né? E que quando veio a sentença sobre a serpente teve que rastejar. E na verdade, a sentença, ela não veio sobre a serpente, a cobra, mas ela veio sobre o diabo. É uma sentença sobre o diabo. Quando fala que ela iria rastejar sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias, Deus determinou sobre o diabo uma posição de humilhação. A sentença engloba tanto sentido coletivo. Aqui, ó, é muito legal isso aqui. Sabemos que a serpente, um disfarce para Satanás no momento da queda do homem, também foi penalizada por Deus. A sentença mais significativa e emblemática foi a inimizade entre a semente da serpente e a semente da mulher. Isso significa que a partir da queda do homem, a humanidade está dividida entre aqueles que são fiéis e amam a Deus e aqueles que são conduzidos à rebelião contra Deus e amam a si mesmos. Olha isso, gente. Houve a separação daqueles que obedeceriam a Deus, daqueles que buscariam obedecer a Deus, daqueles que buscariam estar com Deus, para aqueles que querem saber só deles mesmos. Essa sentença engloba tanto o sentido coletivo, conforme foi citado acima, quanto o sentido individual, se referindo ao descendente da mulher que esmaga a cabeça da serpente. Isso foi cumprido na batalha decisiva ganha por Jesus na cruz, ao aplicar o golpe fatal sobre Satanás. Realmente existe alguma dificuldade em se interpretar a sentença sobre a serpente como espécie que serviu da personificação para Satanás, que é o que eu falei, né? Muitos acham que ela tinha pernas e tinha ou asas e tudo mais, e aí ela perdeu e vai ter que ficar se rastejando. Mas, são aplicadas diretamente, embora se admita que pó é um símbolo de humilhação, infame, e que neste caso também faz referência à humilhação de Satanás. Satanás tem um ódio por nós tremendamente, um desprezo por nós tremendamente, e ele foi obrigado a ficar andando entre o pó. E quem é o pó? Nós fomos feitos do pó. Amém? Isso é muito revelador. Isso foi uma revelação de Deus para nós, né? Que aqui, são aplicados diretamente, embora se admita que o pó é o símbolo de humilhação infame, que nesse caso também faz referência à humilhação de Satanás. Com base nessas expressões, os estudiosos tanto especularam... isso aí eu já falei.
mas na verdade, assim, acho que a revelação maior, né, é a forma, né, de locomoção aí do diabo. A partir daí também é um sinal de humilhação, no último versículo do capítulo 3 de Gênesis, lemos que Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden. Eles também foram impedidos de se aproximar novamente da árvore da vida. A partir dali, a consequência da desobediência não ficariam isoladas ao primeiro casal. A sentença proferida por Deus atingiu toda a humanidade. O pecado se tornou universal e todos foram separados de Deus. Na queda do homem com Adão, todos pecam. O apóstolo Paulo escreveu que todos morrem em Adão. 1 Coríntios 15, 22, Romanos 5, 12 e 19. Isso significa que o homem já nasce contaminado pelo pecado. É exatamente esse conceito que alguns estudiosos chamam de pecado original, porque é derivado da raiz da humanidade. Todo indivíduo já nasce com ele e, consequentemente, esse primeiro pecado é a origem de todos os outros pecados cometidos pelos homens. O salmista também observou isso. E não entres em juízo com o teu servo, porque à tua vista não se achará justo nenhum vivente. Para os olhos da gente, a gente não acha nenhum justo vivente. Quando assumimos a verdadeira doutrina bíblica sobre a queda do homem, percebemos então que todo homem é culpado e merecedor do castigo divino. A punição pelo pecado não é uma injustiça por parte de Deus, ao contrário, é a sua justiça. Em outras palavras, a injustiça do homem é causa da justiça de Deus. O que provoca a justiça de Deus? A nossa injustiça. Algumas pessoas questionam se isso não parece injusto, já que toda a humanidade herdou o pecado de um só homem. Sobre isso é preciso perceber que Adão foi criado como líder e representante de toda uma raça. Ele não possuía pecado, foi criado pessoalmente por Deus e seu código genético era perfeito. Com certeza, ele era o mais bem preparado entre todos os homens para representar a humanidade. Adão tinha tudo o que precisava, mas não foi o suficiente para ele. O triste nessa história é que nenhum de nós, no lugar de Adão, teria feito melhor. É isso aí. É isso aí. Amados, para terminar, eu só quero enfatizar a seguinte coisa. Se não fosse pela graça salvadora, o homem nunca seria salvo. Por causa do pecado original, as nossas escolhas sempre nos levam para se afastar de Deus, sempre nos levam para longe de Deus. A única maneira do homem seguir os mandamentos do Senhor é ter uma conduta de vida que agrade a Deus. E se o próprio Deus intervir. Eu e você somos incapazes de fazer escolhas boas o tempo todo. É o que Paulo fala numa das passagens, né, que ele fala assim, que o mal que ele não quer é aquilo que ele faz. E é exatamente isso. Nós somos incapazes. Isso não quer dizer que nós somos totalmente maus, que nós somos ruins. Não é isso. Não é isso. Mas sem que a gente busque uma conduta de moral verdadeira, uma conduta de bom caráter, a gente se afasta de Deus. E essa nossa busca por uma conduta moral melhor, uma conduta de caráter melhor, ela abre as portas para que o próprio Deus intervenha em nós, para que nós venhamos a tomar atitudes e decisões melhores. Especificando melhor aqui, quando eu falei sobre o que aconteceu quando Deus fala que a descendência da Eva e a descendência da serpente não serão amigas, serão inimigas. Então aí houve a separação, né, daqueles que estariam buscando a Deus e daqueles que estariam centralizados em si. Quando nós não temos Deus em primeiro lugar, quando nós não buscamos a Deus,
O que está centralizado em nós somos nós mesmos. Então nós não nos incomodamos de forma nenhuma com as nossas atitudes, com as nossas reações. A gente não está nem aí. A gente vira e fala assim: eu tenho direito. Tem direito. Não fez isso aqui? Então eu tenho direito. Cuidado com o que você fala, porque eu posso reagir. Fala o que quer, escuta o que não quer. Não é assim que a gente fala? Não é assim que a gente faz? Só que quando nós estamos buscando o caráter de Deus, o caráter de Cristo, Ele vem e intervém. E aí a gente passa a se preocupar com a reação que a gente vai ter. E a se preocupar com o nosso próximo. A se preocupar. Eu muitas vezes falo assim: eu prefiro ter paz do que ter razão. Muitas vezes a gente para prestar atenção nisso. Aonde que vai me levar falar sobre isso? Aonde vai me levar a entrar nessa briga, entrar nessa contenda? É legal? Assim, vai fazer algum bem? Vai ter algum fruto disso? Ou nós vamos ficar quebrando pau e acabou? E como que a pessoa vai se sentir? Como eu vou me sentir? Quer dizer, você começa a sair um pouco do centro das coisas. E isso é intervenção divina. Quando você começa a olhar com amor para os outros, quando você começa a ser feliz pelo que os outros têm, ser feliz pela conquista dos outros, é porque Deus veio e interviu. Mas isso só acontece porque você está buscando o caráter, aquele caráter inicial que Deus fez em mim, em você e em toda a humanidade. Então, amados, hoje eu espero que vocês tenham entendido o que é o pecado. Amém? O pecado não são só os 10 mandamentos. O pecado não é você trair, não é você roubar, não é você enganar, não é você ser invejoso, ser ciumento. Não. Matar. O pecado não é só isso. Isso também é pecado, hein, gente? Pelo amor de Deus, não estou dizendo contra isso. Mas assim, não é aí que começa o pecado. Começa o pecado no meu e no seu caráter falho. E é isso que eu e você precisamos buscar melhorar o nosso caráter, buscar aquele caráter que lá na frente Deus desenhou para mim e para você. Um intelecto perfeito, uma tomada de decisão sabendo distinguir o bem do mal e querendo, o bem, agir pelo bem, tomar decisões pelo bem, reagir pelo bem, usar bem o seu livre-arbítrio, escolhendo sempre a Deus, escolhendo sempre os princípios de honra, os princípios de moral, amém? E volto a falar um ponto muito forte que a gente precisa aí fazer: ter responsabilidade moral sobre os seus atos, amém? Eu preciso ter responsabilidade moral sobre os meus atos e você precisa ter responsabilidade moral pelos seus atos. Assuma o que você faz, não bote culpa no coleguinha. Fala: eu fiz porque eu quis. Senhor, me perdoa, eu fiz porque eu quis, mas eu não quero mais fazer. Porque como a sua palavra fala para mim, vai, não peques mais, eu não quero mais fazer. Então tira isso de mim, tira essa minha ira, conserta o meu caráter, peça, me dê o caráter de Cristo. Muita gente fica pedindo um monte de coisa e esquece de pedir. Me dê o caráter de Cristo, me dê o coração de Cristo. Amém, amados? Ficamos por aqui. Eu peço até perdão que nós nos estendemos, Eu sempre quero fazer coisas de máximo meia hora, mas não tinha como parar esse tema no meio e continuar num outro vídeo. Não tinha como, amém? Com a paz do Senhor, fiquem todos com Deus e até sábado que vem.